Na gelada manhã de 10 de fevereiro de 2025, um novo capítulo se desenrola no palco geopolítico, onde os ecos do conflito reverberam pelas paisagens da Ucrânia. A tensão no sudoeste de Kaku se intensifica à medida que tropas russas embarcam em uma ousada incursão, capturando uma cidade-chave que pode potencialmente desestabilizar toda a posição estratégica na região. Essa manobra, há muito antecipada, agora se transforma em um espetáculo impressionante de poder militar e estratégia. No entanto, o Sudoeste não é o único palco de ação. Na frente Nordeste, particularmente na região de Kharkov, as forças russas continuam seu avanço inesperado, pegando o exército ucraniano de surpresa. Enquanto o mundo observa, mergulhamos no coração desses eventos em desenvolvimento, trazendo os mais recentes insights e acontecimentos. Antes de embarcarmos nesta jornada pelas linhas de frente, uma calorosa saudação a todos os nossos ouvintes ao redor do mundo, e especialmente aos nossos fiéis assinantes. Vamos explorar o campo de batalha, começando pelo Oblast de Zaporozhye. Relatórios sugerem que as forças russas fizeram avanços significativos em Kamiansk, uma cidade agora envolta em incertezas enquanto as batalhas se intensificam, transformando-a em uma área cinzenta. Este local estratégico, aninhado ao sul da cidade de Zaporizhia, é crucial. As últimas atualizações destacam intensos confrontos enquanto as tropas russas tentam tomar o controle total. Suas aspirações são claras: avançar ainda mais, marcando Kamiansk como uma nova frente para o exército ucraniano. Enquanto isso, no sudoeste de Kuraku, a cidade de Dasna se torna outro ponto focal do conflito. As forças russas infiltraram-se pelo sul, ganhando uma posição nessa importante localidade. Com 50% de Dasni sob controle russo, o caminho para o Lac se abre. Um movimento essencial para cercar as forças ucranianas presas neste caldeirão ardente. Esses acontecimentos, corroborados por veículos de mídia como Anatoly Radol, pintam um quadro vívido da situação dinâmica e volátil no terreno. Imagens emergentes de Dasni revelam os avanços táticos do exército russo, exibindo um ataque calculado, apoiado por bombardeios de artilharia. A infantaria russa é vista rompendo as defesas ucranianas, capturando posições estratégicas dentro desta pequena, mas crucial cidade. As cenas são reminiscentes de um cerco moderno, onde tecnologia e táticas terrestres convergem em um balé mortal de guerra. À medida que a poeira assenta em Dasni, o foco se desloca para o norte, embora com informações limitadas em torno da cidade de PS. Recentemente, forças ucranianas lançaram um contra-ataque a leste de Kotolino. Mas o cerco de BBS pelas tropas russas persiste, caracterizado pelo uso generalizado de drones FPV. Esta guerra de drones, semelhante a uma batalha de robôs futurista, ressalta a natureza em evolução do conflito, onde as caramuças aéreas substituem combates aéreos tradicionais. A guerra nos céus agora se desenrola com drones disputando supremacia, redefinindo as regras do engajamento neste campo de batalha moderno. Transitando para Baranka, relatórios indicam um novo avanço russo neste eixo, um desenvolvimento chave para controlar a área estratégica de Bezhedeshenka. No início deste mês, forças russas cortaram a linha vital que conecta as zonas leste e oeste de PPS, e atualizações recentes da mídia Deep State confirmam mais ganhos territoriais ao norte de Baranka. As duras condições de inverno, no entanto, representam desafios significativos para ambos os lados, com logística e mobilidade prejudicadas pelo terreno implacável. À medida que as operações ofensivas avançam em meio ao frio de janeiro, ambos os exércitos enfrentam a tarefa assustadora de navegar por uma paisagem repleta de obstáculos. Em Torex, a batalha pelo controle da mina continua, com forças russas incapazes de reivindicar vitória, apesar da recente contra-ofensiva da Ucrânia. Este impasse destaca as complexidades da guerra, onde os ganhos são arduamente conquistados e as perdas ressoam profundamente. Enquanto isso, em Shif Yar, tropas russas fazem progressos notáveis, capturando áreas arborizadas e alturas estratégicas ao sudoeste da cidade. Relatórios da mídia, apoiados por imagens, revelam um avanço agressivo das forças russas empregando drones FPV para desmontar as defesas ucranianas.
Este avanço implacável destaca a pressão crescente sobre as posições ucranianas, enquanto as tropas russas buscam consolidar seu domínio sobre Chifyar, aproximando-se da expulsão das forças ucranianas desta região em conflito. A frente de Donbas, um teatro crítico neste conflito, testemunha esses dramas em desenvolvimento. Cada movimento uma peça no grande tabuleiro de guerra. À medida que nos voltamos para a frente nordeste, a região de Kharkov emerge como um ponto focal das ambições russas. Aqui, tropas russas expandem sua cabeça de ponte, capturando Sapni e avançando em direção a Burna. Relatórios recentes destacam o estabelecimento de fortificações a oeste do rio Oski, sinalizando a intenção da Rússia de solidificar seus ganhos. Este ponto estratégico permite o transporte de equipamentos pesados, abrindo caminho para avanços futuros. A logística, reforçada por proezas de engenharia, facilita o deslocamento de unidades blindadas, transformando esta cabeça de ponte em uma bastião formidável. Tropas russas, capitalizando esses desenvolvimentos, conectam-se com forças em Zakhny, complicando ainda mais a estratégia de defesa ucraniana. Esta manobra, um precursor para ataques maiores, potencialmente visa alcançar a rodovia P-79, representando uma nova ameaça às posições ucranianas. A situação nesta frente nordeste torna-se cada vez mais complexa, com forças russas avançando em áreas anteriormente inacessíveis. À medida que o cenário de conflito muda, o exército ucraniano enfrenta a crescente presença russa, desafiando seu domínio sobre territórios-chave. Em meio a essas manobras militares, surge outra dimensão: ataques de drones lançados pelo exército ucraniano contra a infraestrutura de petróleo russa. Relatórios indicam que mais de 132 drones visaram ativos russos, incluindo refinarias e uma usina nuclear, um movimento repleto de perigos. Esta escalada, embora atraia a atenção, ressalta a precariedade da situação, onde propaganda e objetivos militares se entrelaçam. A estratégia ucraniana, diante de contratempos no campo de batalha, confia nesses ataques de drones para manter pressão psicológica e tática sobre as forças russas. Ao mergulharmos mais fundo nesses desenvolvimentos, as implicações mais amplas ganham foco. O exército ucraniano, apesar de enfrentar desafios no terreno, busca aproveitar os avanços tecnológicos para compensar os ganhos russos. No entanto, as apostas permanecem altas, e o caminho à frente está repleto de incertezas. À medida que ambos os lados lidam com as dinâmicas em evolução deste conflito, a pergunta surge: o que nos aguarda nesta dança intrincada e perigosa da geopolítica e guerra? À medida que nos aprofundamos na saga em andamento na Ucrânia, as complexidades do conflito tornam-se cada vez mais aparentes. A marcha implacável das forças russas apresenta um desafio multifacetado às estratégias de defesa ucranianas. No Nordeste, particularmente em torno de Kharkov, os avanços russos são marcados por fortificações estratégicas e precisão logística. Esta região, dividida pelo rio Oski, viu o estabelecimento de uma cabeça de ponte russa fortificada, transformando o que inicialmente parecia ser uma incursão menor em um significativo ponto de apoio estratégico. Unidades de engenharia russas não apenas fortificaram suas posições, mas também facilitaram o transporte de equipamentos militares pesados através do rio, marcando uma mudança decisiva na dinâmica do conflito. Este movimento ressalta o compromisso da Rússia de consolidar sua presença na região, potencialmente preparando o terreno para operações militares adicionais, visando expandir seu controle territorial. O exército ucraniano, embora resiliente, enfrenta a tarefa assustadora de combater essas posições entrincheiradas, um desafio agravado pelas duras condições de inverno que tornam a mobilidade e a logística cada vez mais difíceis. A captura de Burna e a subsequente ligação com forças em Zakhny destacam a intenção estratégica do exército russo, visando consolidar seus ganhos e exercer pressão sobre as defesas ucranianas. O potencial avanço em direção à rodovia P-79 significa uma estratégia mais ampla para interromper as linhas de suprimento e rotas de comunicação ucranianas, complicando ainda mais a postura defensiva das forças ucranianas na região. Enquanto a frente nordeste se torna um teatro de manobras estratégicas, o exército ucraniano deve se adaptar ao cenário em mudança,
empregando táticas inovadoras e aproveitando os recursos disponíveis para combater os avanços russos. Enquanto isso, a situação no sudoeste, particularmente em torno de Dazny, permanece fluida. Tropas russas, após estabelecer uma posição, continuam a exercer pressão sobre as defesas ucranianas, buscando expandir seu controle e potencialmente avançar em direção à cidade de Ulak. Esta região, marcada por intensa atividade militar, permanece um ponto focal das aspirações estratégicas russas, com o potencial de cercar forças ucranianas e criar uma vantagem tática significativa. O exército ucraniano, ciente das implicações estratégicas, deve montar uma defesa robusta para impedir novos avanços russos e manter seu domínio sobre territórios críticos. Neste jogo de alto risco de controle territorial, ambos os lados estão envolvidos em uma dança complexa de táticas militares e posicionamento estratégico. O uso de tecnologia, particularmente drones, adicionou uma nova dimensão ao conflito, com forças russas e ucranianas empregando veículos aéreos não tripulados para ganhar vantagem tática. Esta guerra tecnológica, caracterizada por ataques de drones e contramedidas, ressalta a natureza em evolução do conflito moderno, onde estratégias militares tradicionais são ampliadas por tecnologia de ponta. A recente ofensiva de drones do exército ucraniano, visando a infraestrutura de petróleo russa, destaca sua intenção estratégica de interromper as cadeias de logística e suprimento russas, uma medida projetada para compensar perdas no campo de batalha e exercer pressão psicológica sobre as forças russas. Esta guerra de drones, embora repleta de desafios, representa um aspecto crítico da estratégia mais ampla da Ucrânia para manter uma aparência de paridade diante de probabilidades avassaladoras. À medida que o conflito continua a evoluir, as implicações geopolíticas mais amplas tornam-se mais claras. A situação na Ucrânia, embora localizada, tem consequências de longo alcance, influenciando cálculos estratégicos globais e impactando as relações internacionais. As apostas são altas, e os resultados deste conflito reverberarão através do cenário geopolítico, moldando os contornos de futuros engajamentos e alianças. Para a comunidade internacional, os eventos em curso na Ucrânia servem como um lembrete claro da volatilidade e imprevisibilidade do conflito moderno, onde ambições territoriais e rivalidades geopolíticas se cruzam em uma complexa teia de manobras estratégicas. Ao nos aprofundarmos nesses desenvolvimentos, a pergunta permanece: como a comunidade internacional responderá a esses desafios? E quais medidas serão tomadas para abordar as causas subjacentes deste conflito? As respostas a essas perguntas moldarão a trajetória futura, não apenas da Ucrânia, mas também da ordem global mais ampla. À medida que estratégias militares são recalibradas e alianças geopolíticas testadas, o mundo observa com expectativa, ciente de que os resultados deste conflito terão profundas implicações para a estabilidade regional e internacional. Ao concluirmos este segmento de nossa investigação, convidamos você a refletir sobre as implicações mais amplas desses desenvolvimentos e considerar os potenciais caminhos para a paz e reconciliação. Nesta dança intrincada de geopolítica e guerra, a busca pela paz permanece um empreendimento nobre, porém desafiador, exigindo esforços conjuntos e um compromisso firme com o diálogo e a diplomacia. Encorajamos você a se manter informado e engajado, a curtir e se inscrever para as últimas atualizações e insights sobre este e outros assuntos globais críticos. Juntos podemos navegar pelas complexidades do nosso mundo, buscando compreensão e soluções diante das adversidades. Ao voltarmos nosso olhar para o drama que se desenrola na Ucrânia, a intrincada teia de estratégia militar e manobras geopolíticas continua a cativar o público global. A frente nordeste, particularmente nas proximidades de Kharkov, permanece um ponto focal de importância estratégica. As forças russas, tendo estabelecido uma cabeça de ponte firme através do rio Oski, estão agora prontas para alavancar este ponto de apoio para ganhos territoriais adicionais. Este movimento não apenas significa uma vitória tática, mas também serve como um trampolim para potenciais avanços mais profundos no território ucraniano. O exército ucraniano, diante desses desenvolvimentos,
está encarregado de enfrentar o formidável desafio de combater um adversário bem entrincheirado, um desafio que exige tanto resiliência quanto inovação. As duras condições de inverno, combinadas com o terreno acidentado, adicionam camadas de complexidade às operações militares em curso, testando os limites tanto do pessoal quanto da maquinaria. Apesar desses obstáculos, as forças ucranianas permanecem firmes, recorrendo à sua determinação e engenhosidade para montar uma defesa determinada contra o avanço constante das tropas russas. No sudoeste, a batalha por Dasna continua a se desenrolar, com forças russas mantendo pressão sobre as defesas ucranianas. As implicações estratégicas de controlar Dasny são significativas, pois serve como um portal para avanços adicionais em direção ao LAC e além. O exército ucraniano, ciente das apostas, está comprometido em manter a linha, empregando uma combinação de táticas convencionais e tecnologia moderna para frustrar os avanços russos. A interação dinâmica de estratégias ofensivas e defensivas nesta região destaca o tema mais amplo de adaptação e resiliência que caracteriza a resposta ucraniana ao conflito em andamento. Enquanto isso, o uso de drones no conflito destaca o impacto transformador da tecnologia na guerra moderna. Tanto forças russas quanto ucranianas integraram veículos aéreos não tripulados em suas estratégias militares, aproveitando suas capacidades para reconhecimento, vigilância e ataques direcionados. Esta guerra de drones, emblemática da natureza evolutiva do conflito, representa uma mudança de paradigma nas operações militares, onde limites tradicionais são borrados pela inovação tecnológica. A recente ofensiva de drones do exército ucraniano, visando a infraestrutura russa estratégica, destaca sua intenção estratégica de desestabilizar e desorientar o adversário, uma tática projetada para complementar suas operações terrestres e manter um certo grau de paridade estratégica. À medida que este conflito se desenrola, a comunidade internacional se depara com as implicações mais amplas, reconhecendo o potencial de instabilidade regional para escalar em uma crise geopolítica mais ampla.